meus morceguinhos, tudo bem com vocês? Eu estou trazendo aqui mais um relato. Esse relato, ele também foi tirado do Reddit. Os créditos para o autor, né, a pessoa que enviou para lá, vai estar aqui na descrição também, junto com o meu e-mail, para caso você queira me enviar algum relato. Eu estou muito ansiosa para começar a ler o relato de vocês, então se você tem alguma história assombrosa, alguma história misteriosa para compartilhar com a gente, todos os relatos serão muito bem-vindos, tá? É só enviar no meu e-mail que eu vou contar aqui com certeza, tá bom? Então, sem muita enrolação, bora pro relato. Esse vai ser um relato só, tá bom? Então, bora lá. O nome desse relato é Meu Tio Me Deixou Perturbado. Trabalho como vendedor de peças automotivas há quase 8 anos. Minha rotina sempre foi a mesma. Acordar cedo, pegar ônibus, trabalhar o dia inteiro, voltar para casa, jantar, dormir, nada de especial. Mas uma coisa que aprendi nesses anos é que a gente nunca sabe quem realmente são as pessoas ao nosso redor. Você pode passar por alguém todos os dias sem saber absolutamente nada sobre ela. Pode apertar a mão de alguém sem imaginar o que aquela pessoa já fez. Pode receber uma ligação aparentemente normal e acabar entrando em algo que vai te perseguir por anos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Tudo começou de forma tão comum que se eu pudesse voltar no tempo, jamais imaginaria onde aquilo terminaria. Minha mãe sempre comentava sobre um irmão distante dela, meu tio. O nome dele era Roberto. Eu sabia da existência dele desde criança, mas nunca o conheci pessoalmente. Quando eu perguntava por que ele nunca aparecia nos encontros de família, minha mãe mudava de assunto. Às vezes dizia que ele morava longe, outras vezes falava que ele preferia ficar sozinho. Meu avô fazia uma cara estranha quando o nome dele surgia. Minha avó simplesmente ficava em silêncio. Era como se existisse uma regra invisível de não falar muito sobre ele. Com o passar dos anos, parei de me importar. Cada família tem seus parentes distantes. Não era algo incomum. Até que em agosto de 2024 recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Do outro lado, uma voz masculina. Calma, rouca, educada. Marcelo? Sim. Você não me conhece, mas eu sou o seu tio Roberto. Lembro perfeitamente do arrepio que senti. Não porque fosse assustador, mas porque era estranho ao ouvir alguém que parecia me conhecer enquanto eu não sabia absolutamente nada sobre ele. Ele começou a conversar normalmente. Perguntou sobre minha mãe, perguntou sobre meu trabalho, perguntou como estava a minha vida. Parecia uma conversa inocente, mas havia algo esquisito. Ele sabia detalhes demais. Sabia onde eu trabalhava, sabia que o meu carro tinha quebrado semanas antes. Sabia até o nome do meu cachorro. Na hora pensei que minha mãe tivesse contado. Era a explicação mais lógica. Conversamos por quase 40 minutos. No final, ele fez um convite. Disse que tinha se mudado para uma chácara afastada. Queria me conhecer, tomar um café, conversar, como família. Recusei educadamente, mas ele insistiu durante semanas. Ligava quase todos os dias. Nunca era agressivo, nunca parecia estranho, mas sempre dava a sensação de que ele estava esperando alguma coisa. Como se houvesse um motivo por trás daquele interesse repentino. Depois de quase um mês aceitei, mais por educação do que por vontade. Achei que seria uma visita rápida, talvez 2 horas, tomar café, conversar, voltar para casa, nada além disso. No sábado marcado, coloquei o endereço no GPS. A chácara ficava numa região afastada, muito afastada. Daquelas estradas onde os postes de luz começam a desaparecer. Onde o sinal do celular oscila. Onde as casas ficam cada vez mais raras. Enquanto dirigia, comecei a sentir uma sensação difícil de explicar.
Não era medo, era desconforto, como se estivesse indo para um lugar onde não deveria estar. O GPS me levou por uma estrada de terra estreita, cercada por mata. Quase não havia movimento. Nenhum carro, nenhuma pessoa, nenhum som além do vento. Quando finalmente cheguei, vi a propriedade. Era enorme, muito maior do que eu imaginei. Uma casa antiga, pintura descascada, janelas fechadas, mesmo durante o dia. O que mais me chamou a atenção foi o silêncio. Não havia cachorro, não havia galinhas, não haviam pássaros, não havia nada. Era como se toda forma de vida evitasse aquele lugar. Estacionei, desci e antes mesmo de tocar a campainha, a porta se abriu. Meu tio estava parado me esperando, como se soubesse exatamente o momento em que eu chegaria. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Finalmente nos conhecemos. Naquele instante, algo dentro de mim disse para voltar para o carro, ir embora, inventar qualquer desculpa, mas eu não fui. Eu entrei. E foi ali que percebi a primeira coisa realmente estranha. Não havia fotografias, nenhuma, em nenhuma parede, nenhum porta-retrato, nenhuma lembrança. Era como se ninguém tivesse vivido naquela casa. Como se ela existisse sem passado. Meu tio me levou até a cozinha. Conversamos, tomamos café, falamos sobre assuntos comuns. Mas durante toda a conversa, comecei a notar algo perturbador. Ele evitava responder algumas perguntas sobre si mesmo. Sempre desviava, sempre mudava de assunto. Eu perguntava sobre sua juventude e ele falava sobre o clima. Perguntava sobre antigos empregos e ele comentava sobre política. Perguntava sobre relacionamentos, ele simplesmente sorria. Era como conversar com alguém que não queria deixar nenhuma informação escapar. Quando anoiteceu, percebi que tinha ficado muito mais tempo do que planejava. Peguei o celular para voltar para casa, sem sinal. Nenhum sinal, nenhuma barra. Achei estranho, mas não impossível. Até que ouvi uma frase que me fez gelar. Você pode dormir aqui hoje. Olhei para ele. Não, obrigado. Eu vou embora. Ele continuou sorrindo. Acho melhor não dirigir essa estrada à noite. A forma como ele falou aquilo me incomodou. Não parecia um conselho, parecia um aviso. Ou talvez uma ordem. Mas então resolvi aceitar. E naquela mesma noite, pouco antes de tentar dormir, encontrei uma porta trancada no corredor dos fundos. Eu já tinha encontrado antes, mas resolvi ir lá de novo. Era uma porta que o meu tio pareceu extremamente nervoso ao perceber que eu tinha notado. Uma porta da qual vinha um som muito baixo, quase imperceptível, como se alguém estivesse respirando do outro lado. Eu congelei. O corredor estava escuro. A única luz vinha da cozinha lá no fundo da casa. Aproximei o rosto da fresta. No começo, não consegui distinguir nada, só escuridão. Então, meus olhos começaram a se acostumar. Vi uma cadeira, depois outra e outra, várias cadeiras espalhadas pelo cômodo, todas vazias. Mas havia algo estranho nelas. Pareciam posicionadas em círculo, como se alguém tivesse realizado reuniões ali, ou esperasse por convidados. O som de respiração continuava, lento, pesado, muito próximo. Tão próximo que parecia estar atrás da própria porta. Afastei o rosto imediatamente. Meu coração começou a disparar. Foi nesse instante que ouvi a voz do meu tio atrás de mim. Bem perto, perto demais. Não gosto que entrem aí. Quase pulei de susto. Nossa, eu imagino, gente, pelo amor de Deus, mas você na tensão, escutando respiração atrás da porta e vem o seu tio falar no pé do seu ouvido. Vou tomar um golinho de água, gente, vocês me perdoem, mas é porque é minha voz. Eu não tô conseguindo engolir saliva, não sei o que tá acontecendo. Eu acho que é porque eu não tomo água, né?
Deve ser por isso. Enfim, quase pulei de susto. Não ouvi os passos dele, não ouvi nada. Quando me virei, ele estava parado a menos de 1 metro de distância, sorrindo. Mas agora o sorriso parecia forçado, como se estivesse tentando esconder irritação. Desculpa, só fiquei curioso. Ele me encarou por alguns segundos sem piscar, depois apontou para o corredor. Já está tarde, melhor descansar. Concordei, mas naquele momento eu já tinha tomado uma decisão. Eu não passaria a noite naquela casa. Não importava a estrada, não importava o horário, não importava o risco, eu precisava ir embora. Voltei para o quarto. Esperei alguns minutos. Ouvi os passos dele pela casa. Depois ouvi a porta do quarto dele fechar. Esperei mais um pouco. Olhei o relógio. 21 horas. 9 horas, né? O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir o vento batendo nas árvores do lado de fora. Peguei minhas chaves, abri a porta do quarto devagar. Cada pequeno estalo da madeira parecia alto demais. Atravessei o corredor. Destranquei a porta da frente e saí. Não corri, mas também não olhei para trás. Entrei no carro, tranquei as portas e liguei o motor e fui embora. Eu só consegui respirar direito quando a casa desapareceu pelo retrovisor. Durante os primeiros minutos senti um alívio enorme, mas então algo aconteceu. Meu celular recuperou o sinal. Na mesma hora recebi uma notificação, uma mensagem da minha mãe. Ela havia sido enviada quase 3 horas antes. A mensagem dizia: Marcelo, estou preocupada. Tive uma sensação muito ruim. Me ligue quando puder. Aquilo me deixou inquieto. Liguei imediatamente. Ela atendeu no primeiro toque. Parecia nervosa. Quando contei onde eu estava, ela ficou em silêncio por alguns segundos. Então disse: Vem direto para minha casa agora. O que aconteceu? Só vem. E desligou. Fiquei confuso e pela primeira vez naquela noite realmente assustado. Quando cheguei, ela me convidou para sentar na mesa, ficou em silêncio por um instante, depois perguntou: Você entrou na casa? Sim. Ele mostrou o porão? Não. Marcelo, você precisa me ouvir. Foi então que ela contou uma história que a família inteira escondia havia décadas. Nos anos 90, meu tio Roberto morava naquela mesma região. Na época vivia com o irmão mais novo, André. Os dois trabalhavam juntos. Até que um dia André desapareceu. Simplesmente desapareceu. Nenhum corpo, nenhuma pista, nenhuma despedida. Nada. A polícia investigou durante meses. Nunca encontrou uma resposta. Mas a família começou a suspeitar de Roberto. Não havia prova, jamais houve. Mas várias coisas não faziam sentido. Testemunhas afirmavam ter visto os irmãos discutindo pouco antes do desaparecimento. Vizinhos relatavam ouvir gritos durante a madrugada. E o mais estranho, Roberto passou a agir como se André nunca tivesse existido. Nunca mais falou dele. Nunca mais mencionou o seu nome. Nem uma única vez. Depois disso, ele se afastou de todos. Mudou-se para aquela chácara e viveu praticamente isolado desde então. Fiquei em choque com a história do meu tio. Me despedi da minha mãe. Não comentei mais nada sobre isso. Cheguei em casa perturbado, mas tentei esquecer. Convenci a mim mesmo de que aquilo era apenas uma história antiga, nada mais. Por algumas semanas, tudo ficou normal, até a primeira ligação. Número desconhecido. Atendi. Silêncio. E desligaram. No dia seguinte aconteceu novamente, e no outro também. Sempre silêncio, sempre à noite. Comecei a bloquear os números, mas novos apareciam. Meses se passaram, as ligações continuaram. Então, numa madrugada de dezembro, alguém finalmente falou. Uma voz masculina, fraca, distante, como se estivesse muito longe do telefone.
e disse apenas uma frase: "Ele ainda está procurando." Desligou. Nunca mais esqueci aquilo. Troquei de número, troquei de celular, as ligações pararam, a vida seguiu. Até março de 2025, quando recebi uma notícia. Meu tio Roberto havia morrido. Ataque cardíaco. Sozinho na chácara. A polícia encontrou o corpo 2 dias depois. A propriedade foi vendida e a casa acabou demolida alguns meses mais tarde. Durante a demolição encontraram algo. Não um corpo, não provas de crime, nada disso. Mas atrás da parede da sala dos fundos havia um pequeno espaço oculto. Um compartimento estreito, sem móveis, sem objetos, sem explicação. Apenas dezenas de marcas riscadas nas paredes. Como contagem de dias ou anos, ninguém soube dizer. O caso foi encerrado, a vida continuou. E essa deveria ser a última parte da história, mas não é. Porque existe uma coisa que nunca contei para ninguém, nem nesse relato até o momento. Na noite em que visitei meu tio antes de sair da casa, passei novamente pelo corredor. A porta trancada... Calma aí. Na noite em que visitei meu tio antes de sair da casa, passei novamente pelo corredor. A porta trancada estava ligeiramente aberta. Só uns centímetros, o suficiente para eu enxergar o interior. As cadeiras estavam lá, o círculo também, mas a respiração tinha parado. E havia algo escrito na parede. Uma frase feita com tinta preta. Uma frase que eu só consegui ler por 1 segundo antes do meu tio aparecer atrás de mim. Dizia: "Ele não acredita que eu fui embora." Até hoje não sei quem escreveu aquilo. Não sei quem respirava atrás da porta, nem sei o que existia naquele cômodo. E não sei se o desaparecimento de André teve relação com aquilo. Mas uma coisa eu sei. Às vezes acordo durante a madrugada com a sensação de que alguém está parado observando a porta do meu quarto. E sempre que isso acontece, lembro da última vez que vi meu tio, parado na varanda me observando partir, sorrindo. Como se soubesse que eu levaria aquela dúvida comigo pelo resto da vida. E talvez essa seja a pior parte. Não é o que eu vi, não é o que eu ouvi. É o fato de que até hoje eu não consigo dizer com certeza se havia algo sobrenatural naquela casa, ou se o verdadeiro horror era apenas o meu tio. Gente, e aí? O que vocês acham desse relato? Eu não sei, eu acho que eu não tenho nem opinião para compartilhar aqui com vocês. Mas a frase na parede, né? Ele não acredita que eu fui embora. Não sei o que pode significar realmente. Agora tá eu e você curioso, né? Eu e o dono do relato curioso e provavelmente vocês de casa também, porque eu não faço a menor ideia do que pode significar, né? Se você tiver aí alguma ideia do que se passou, né, por trás desse relato, mas que o tio Roberto, ele é perturbado, isso é um fato, né? Estranho também sua família ter escondido isso tanto tempo, mesmo você insistindo, né? Sua família escondendo. Talvez se eles tivessem te contado a real desde sempre, você nem tinha corrido o risco de ir pra casa do seu tio, né? Então, você foi lá, quebrou a cara e viu que ele realmente era um cara diferente. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse relato. Eu amei mesmo compartilhar aqui com vocês. Eu não tinha lido a história completa. E fico muito feliz de ter sido um relato tão bom assim. Tô muito feliz de verdade. O crédito, né, da pessoa que nos escreveu essa história, que escreveu essa história no Reddit, vai estar na descrição, tá bom? Caso vocês queiram ir lá e ler novamente. E o meu e-mail também, para que vocês possam me enviar relatos, também estará aqui na descrição, tá bom, gente? Eu fico muito feliz aqui com essa troca que a gente teve nesse vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado, tanto quanto eu gostei. E é isso, um beijão e tchau, tchau. Boa noite!